Boa tarde, pessoal. Ah, Dominguinho, 4h40. Fazer a aulinha um pouco mais tarde. Eu tava sem internet um pouco mais cedo agora. E aí não tinha conseguido gravar. Vou estar gravando agora a aulinha aqui, tá? Aula de hoje sobre pontos de entrada nas estruturas de Wyckoff. Vou só dar uma olhada nisso aqui. Pera aí. Aí. Pessoal, pontos de entrada nas estruturas de Wyckoff, tá? Não é todo instante que vai surgir uma estrutura de Wyckoff para você estar dando entrada dentro do mercado, mas com certeza aí avaliando três ativos, 5 dias da semana, 2 horas por dia, vocês vão conseguir estar dando aí umas 5, 6 entradas e em estruturas de Wyckoff. Elas aparecem em todo instante, né? Mercado americano aí que tem 23 horas aberto mesmo durante o dia. Tem ativos que passam o dia inteiro fazendo uma estrutura de Wyckoff atrás da outra. Só que tem dias que não, tem semanas que não, né? E tudo vai depender do tempo que vocês ficar na frente da tela ali e a paciência que vocês vão ter de esperar configurar a entrada, né? Uma questão comportamental, né? Mas então, vamos lá, esses pontos de entrada. Os melhores pontos de entrada se darão nas estruturas de Wyckoff. Os melhores pontos de entrada das estruturas de Wyckoff se darão nas fases C, D e E, ou seja, se darão a partir da captura de liquidez, na tendência dentro da estrutura, na tendência fora da estrutura. Primeiro ponto de entrada, na captura de liquidez. Pela teoria do método Wyckoff, entramos no teste da captura. Tá? O que o Wyckoff manda é esse tipo de entrada aqui, ó, pessoal. O preço foi fazer a captura de liquidez, fez a captura aqui, aí ele subiu um pouco, volta para testar. Aqui no caso você entra comprado, seu stop fica abaixo do fundo e pega todo o movimento de tendência. Beleza? Esse é o ponto de entrada na captura de liquidez. Aí, segundo a teoria, o método de Wyckoff, a gente vai ter outras entradas em microestruturas, tá? Aqui, 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 mas daí a gente está falando do preço lateralizar em tempo gráfico menor, lateralizar em tempo gráfico menor, lateralizar em tempo gráfico menor e a gente ter outras entradas, tá? Dentro desse movimento de tendência, de efeito após essa lateralização aqui. Beleza? Aí eu trago aqui no material didático. Porém, para sermos mais assertivos, vamos adicionar um checklist a este ponto de entrada e unir alguns conceitos de Smart Money Concept a ele. Antes de listarmos nosso checklist para esse tipo de entrada, vamos introduzir o choque do SMC. O choque vai ser válido apenas nesse contexto. Não daremos entrada em choques aleatórios durante todo o pregão. Nesse contexto, ele vai representar o giro de sentimentos do mercado. Tá, então a gente tem lá embaixo, segundo o Wyckoff, esse entrada aqui, né? Nesse lugar aqui, desse tipo de entrada aqui, a gente vai querer encontrar essa entrada aqui, ó. No caso ali de um processo acumulativo, a gente vai querer ver isso. A gente vai querer ver o preço capturando a liquidez e depois de capturar a liquidez, dele quebrando o topo anterior, tá? Que é o choque. Isso aqui é o choque. E a nossa entrada vai se dar no teste do choque.
continua sendo a tampa do movimento, lá embaixo, lá na captura, que vai gerar toda a tendência. As entradas se darão no teste do choque quando tivermos uma relação risco-retorno favorável, ou seja, quando tivermos um choque pequeno com teste profundo. Esse aqui é o choque, tá, pessoal? Ó. Esse é o teste do choque, tá? A abertura da posição a partir do momento que ficar com risco-retorno favorável, stop abaixo do fundo. O choque de venda aqui, a mesma coisa, tá? O preço foi subindo, chegou na máxima dele lá. A partir do momento que ele quebrar o fundo anterior, eu tenho choque. Quando ele volta para testar, eu abro a posição e aproveito todo o momento de queda. Por quê? Bom, vamos por partes, tá? Então esse é o choque. A gente vai querer ver um choque de compra ou de venda lá embaixo, lá na captura de liquidez, ou lá em cima nas máximas na captura de liquidez da estrutura. E o checklist vai ser o seguinte: checklist entrada na captura de liquidez das estruturas de Wyckoff. Primeiro passo: identificar processo acumulativo ou distributivo. Então a gente vai ter que identificar a lateralização aquela. A gente vai ter que identificar, segundo passo, identificar a captura de liquidez, seja aqui em cima ou seja lá embaixo. Verificar se há divergência na RSI, tá? Se o preço estiver subindo lá, fazendo a captura de liquidez de uma distribuição, a gente vai querer ver o IFR descendo. E vice-versa no caso de uma acumulação. E aí faz-se o choque nesse contexto todo, depois a gente vê um processo acumulativo e distributivo, depois a gente identificar a captura de liquidez expressiva, expressiva entre aspas, né? Porque a gente tem características, a gente tem capturas de liquidez arredondadas, a gente tem o terminal checkout lá, que é aquele V bem profundo, assim como a gente tem umas capturas de liquidez não tão profundas, mas a gente já considera como captura de liquidez, tá? E aí a gente vai estar dando entrada no choque. Note que esse checklist representa uma entrada na tampa do movimento de tendência. Como já vimos, o início do movimento de efeito causado pelo movimento de causa, assim nomeado por Wyckoff, se dará na captura de liquidez. Quando acertado a tampa do movimento, facilmente terá uma operação com risco-retorno de mais de 3:1, porém não é tão simples acertar a tampa do movimento em tempo real. Mas facilmente, mesmo errando mais que acertando utilizando esse checklist, serão lucrativos no fim de uma série de trades. O mais seguro torna-se então entradas na fase D e E. Particularmente gosto de entradas na fase D. A entrada na fase D se dará a partir de outro conceito do SMC, o teste no BOS legítimo. O que é o BOS, pessoal? O BOS é aquele pivô de alta, né? E aí a gente tem o BOS legítimo, que é esse movimento aqui, ó. Beleza? Ele faz uma topinho, fundo, rompe esse topo, rompe esse fundo, supera as mínimas dos dois topos anteriores. Isso é um BOS legítimo. O teste dele é a queda que não supera esse fundo e dá retorno ao movimento de alta ou baixa. BOS legítimo nada mais é do que comumente chamam no mercado de pivô, porém com uma estrutura mais forte. Pivô de alta, pivô de baixa. Após configurada a captura de liquidez da estrutura de Wyckoff, depois de encerrado o giro de sentimento e iniciado um movimento de tendência dentro da estrutura, identificaremos um BOS legítimo e abriremos
E abrimos posição no seu teste se este tiver um risco retorno favorável. O que é um risco retorno favorável? Fez o BOS lá, né, pessoal? E aqui eu tenho essa diferença entre o final do teste e o fundo do BOS. Eu tenho uma diferença de pontos não muito grande, uma diferença de pontos ali do que vamos dizer ali, eu gosto de uma diferença de um risco retorno de um stop de 35 ticks no Nasdaq. Criptomoedas eu gosto de 1%, essa diferença ali, o meu stop com 1%. Entendeu? Isso para mim é um risco retorno favorável, né? Aqui é um. Aqui é o que eu falei para vocês, ó. Da abertura da posição pro stop, essa diferença de preço aqui, ó, tem que ter. Tem que ser plausível, né? Não vamos estar dando entrada num BOS que é o teste dele aqui. É a diferença entre o teste e o fundo aqui é enorme. Vamos dar uma olhada nos exemplos agora, tá, pessoal? Direto aqui no gráfico. Vamos procurar aqui, pessoal. Aqui a gente já tem, ó, dois processos, ó, pessoal. Dois processos acumulativos. Aqui, isso aqui foi dia 30 às 21h20, começou o processo. Dia 31 às 10h30 acabou o processo. Acabou, começou o efeito. Depois do efeito, ele gerou outro processo, pessoal, que começou dia 31 às 17h05 e gerou efeito dia 1º às 11h20, tá? Então, um trade por dia aqui, um trade no dia 31 e um trade no dia 1º de abril, tá? O que a gente tem aqui? Ó, gráfico de 5 minutos, tá? A gente tem uma captura de liquidez do tipo terminal checkout, tá, pessoal? Ela vai lá embaixo, lá. É uma captura de liquidez desproporcional, inclusive ao tamanho da lateralização, tá? E a gente tem um choque enorme aqui, olha só. Que a gente tem um topinho, quebra o topo. Entendeu? Aí a gente tem uma diferença daqui para cá. Nosso ponto de entrada seria aqui. Ó, ponto de entrada seria aqui. O stop seria abaixo desse pavio aqui, pessoal. Tá? Vamos dar uma olhada no risco retorno aqui, pessoal. Ó, risco retorno de 3 para 1. Vamos ver se ele bateu. Aí, ó, passou até 3 para 1. Vamos ver quanto chegou antes de começar aquele outro processo. Vamos botar 4 para 1 aqui. Olha lá, ó. Facilmente bateu 4 para 1, tá, pessoal? Porém é caro aqui, ó. Vamos ver quantos ticks a gente tem aqui. Ó. 353 ticks. Isso aqui é caro mesmo, pessoal, tá? Vamos botar no gráfico de 1 minuto aqui pra gente dar uma olhada.
Internet hoje aqui tá bem complicada. Eu não consegui gravar o vídeo antes por causa da internet. Então vamos ela carregar aí. Acredito aqui que a gente consegue já visualizar aqui no de 5 dá pra visualizar um BOS logo depois ali do, do choque, que é a mudança de característica, ali, o giro de sentimento do mercado. E como vocês podem ver aqui, ó, a gente já tem divergência na FR aqui nos 5 minutos. Ó. Se tem no 5, obviamente vai aparecer no, no 1 minuto. Ó, aqui a gente tem esse fundo, e aí o maior fundo. Agora, pessoal, para nós achar aquele movimento lá. Achar aquele movimento lá. 1º de abril. Aqui, ó. Olha ali o tamanho da divergência, pessoal. Olha só o tamanho dessa divergência. O fundo anterior tá lá embaixo, lá, ó. E o fundo mesmo do mercado tá aqui em cima, ó. Uma baita de uma divergência, tá, pessoal? Uma baita de uma divergência mesmo. Olha só. Tamanho disso. Isso aqui é muito significativo, tá? A divergência na RSI se mostrar assim forte. Tá? Então a gente tem divergência, a gente tem um processo nítido aqui, né, pessoal? Ó. Processo acumulativo nítido, ó. A gente tem vários vazios aqui embaixo. O preço toca várias vezes ali em cima, tá? Aqui de repente, ó, pessoal, a gente já tem uma captura de liquidez aqui, tá? Minimamente, tá? Vamos ver se ela vai ter ó, ela não vai ter divergência no RSI, ó. Nós não vamos entrar nessa captura aqui, ó. Tá? A gente tem um choque, tem sim, ó. Quer dar uma olhada? Ó. Olha aí, ó, como tem o choque, ó. E aqui volta para testagem, é o teste do choque. Também muito caro esse teste. Não teve divergência no RSI, a gente deixa quieto. E aí depois ele volta para fazer uma captura bem profunda aí. O que a gente quer? A gente quer achar um POI, o, o meu mentor chama de POI, né? Mas e só ele chama assim. É um BOS legítimo, segundo o SMC, né? A gente teve todo o checklist configurado, a gente não quis entrar na tampa do movimento, por quê? Tá? Porque daqui a um pouco ele faz o teste aqui e vem descendo mais, e vem descendo mais, e vem descendo mais, e vai ser mais profundo ainda o movimento, tu toma um stop ali, e aí depois desse stop ele configura de novo o choque, é meio... Não vou dizer que é ruim de acertar, mas demora tempo, sabe, para tu conseguir enxergar que esse é exatamente o choque, né, do, do o choque da estrutura, né? Então a gente vai desconfigura tudo isso, tu não quis entrar na tampa do movimento, né? Tu vai estar a partir disso procurando aí um BOS legítimo, né? Para dar continuidade a esse movimento aí também com risco retorno favorável, né? Ó, vamos ver se a gente acha um BOS legítimo aqui.
Aqui a gente vai ter um BOS legítimo logo que sai da estrutura, ó. Aqui, ó. Quebra topo, quebra fundo, quebra topo, tá? Esse aqui, querendo ou não, é um BOS legítimo, tá, pessoal? Ele volta para testar, tá? A gente tem entrada nesse ponto aqui, ó, com stop lá embaixo lá. Tá caro também. Essa última semana esse mercado aqui teve muito volume de negociação e qualquer candlezinho ali ficou bem caro. E ele respeita muito bem, ó, que ele vem nessa região aqui de novo, ó, e não ultrapassa ela. Aqui acabou se criando um bloco, né? O bloco ele é todo esse movimento de baixa aqui, ó. E aí como a gente tem o teste aqui, ó, a gente consegue diminuir um pouco o tamanho do bloco. E ele respeita esse bloco, né? Respeita muito bem. E vamos ver se ele vai estar gerando um risco retorno aí de 3 para 1 para nós. Ó, gerou bem tranquilo, tá, pessoal? Entrada aqui no teste do BOS legítimo. Stop lá no abaixo do pavio lá. A gente teve um risco retorno bem maior do que 3 para 1, bem tranquilo, tá, pessoal? Respeita legal esse bloco, tá, pessoal? E de certa forma é bem mais seguro, tá? Pegar o movimento de continuidade do que tá procurando a tampa do movimento lá. Eu gosto de operar a tampa do movimento. Adoro. Adoro, 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 adoro. Aqui a gente tem uma estrutura que começa com muita cara de distribuição. E aí no fim das contas se configura um processo reacumulativo, né? Tá. E a gente tem um grande choque aqui também, tá, pessoal? Vamos ver quantos pontos esse choque aqui, ó. 212 ticks. Eu gosto de operar com 35. A gente tem 212 aqui. É muita coisa. Muita coisa. E ele. Não vamos nem falar de risco retorno, né? A entrada se dá aqui, ó. E o stop fica aqui embaixo desse pavio. Vou ver quanto é que vai dar isso. Acho que eu até peguei esse movimento, se eu não me engano. Eu não me lembro. Chegou a bater 6 para 1, pessoal. Se vocês arriscaram 100, ganharam 600 nesse tipo de entrada. E aqui ele sobe e não faz POI de continuidade, tá, pessoal? Ele vai fazer, eu acho que quando desce aqui, POI de continuidade, BOS legítimo, tá? De repente, na correção do movimento aqui, ele fez. Vamos dar uma olhada. Ó, vamos ver. É, quebra topo, quebra fundo, quebra topo, volta para testar.
E aí a gente tem também um risco-retorno bem legal aqui, ó. E essa dinâmica é super interessante, tá, pessoal? Ele fez o choque lá, tá? A tendência é de alta, toda a causa, tudo que causou esse efeito de alta tá aqui. O preço sobe até lá em cima, ele corrige e aí dá uma enrolada aqui no fim da correção e aí faz um BOS legítimo de compra, pô, entra, dá para entrar legal. Daqui a pouco você pegou o movimento na tampa aqui, ele, querendo ou não, ele acabou fazendo uma nova estrutura aqui, ó, pessoal, um novo processo, tá? Seria marcado assim, mas nitidamente você vê que não tem uma liquidez pré-estabelecida, acaba se tornando mais uma correção mesmo. E aí você zerou a sua ordem, vamos dizer, mais ou menos aqui, ó. Ah, saiu com risco retorno lá de 5 para 1. O movimento corrige, não chega a chegar lá no fim da estrutura, faz um POI de compra. Pô, show de bola. Dá para aproveitar esse movimento, tá? Vou ver se eu acho alguma outra estrutura aqui. Aqui nos 5 minutos. Olhada em outro ativo. Aqui, ó. A gente já tem aqui o checklist lá da tampa do movimento. Não cheguei a ver se tinha divergência na RSI, né? Naquele último ali, mas bem provável. Aqui a gente tem, ó, tá? O fundo tá aqui em cima e o fundo anterior tá lá embaixo, lá, tá? A gente tem o choque aqui que tá desenhado já. Fiz com o retorno de 3 para 1 já. Passou um pouco ali. Ver se a gente chega a identificar algum PO aí de continuidade. Não consigo identificar algum BOS legítimo aqui. De repente no gráfico de 1 minuto. Aqui a gente tem. Se eu acho algum processo bem nítido aqui para nós. Bem bagunçado tá esse meu gráfico aqui. Aqui é também, ó, pessoal. Onde
Aqui eu acho que até tá barato o choquezinho, ó. Isso aqui é perfeito como tampa de movimento, tá bem barato o choque dele. O risco retorno enorme, tá? Ó, aqui a gente tem um topinho, quebra esse topinho, faz um fundo, quebra o topo, volta para testar sem quebrar o fundo e se vai lá para cima. Vamos ver o preço desse stop aqui, pessoal. 24 ticks. Olha a diferença. Olha só a diferença. Aqui a gente está falando de um risco retorno. Vamos ver aqui. Aqui tá. Vamos botar 20. Olha lá, bateu 20 para 1 de risco retorno, pessoal. É isso que eu tô dizendo. Vocês entraram com. Arriscaram 100 reais, fizeram 2.000 reais. Bem tranquilo. Isso é a tampa do movimento. Tá? Processo acumulativo bem nítido, começa com um choque ali. A gente tem um grande vácuo demonstrando a força do fundo. Tá, pessoal? Olha só esse vácuo enorme aqui embaixo. Aqui. Olha só. Aqui não consigo identificar um. Aqui eu acho que vai ter um BOS legítimo. É, aqui a gente tem um BOS legítimo. Como continuidade, apontando a continuidade do movimento de alta. Ó. Quebra topo, quebra fundo, sobe aqui, volta para testar aqui e vai-se embora. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Só que aqui eu acho que daí eu já vou ter um BOS legítimo com um stop bem mais caro do que a tampa do movimento lá, quer ver? Olha só, 96 ticks, mesmo assim não nem perto do que estava chegando semana passada, né? Essa semana que passou agora, caríssimos os stops. Ali, o que eu tenho marcado ali? Aqui é outro BOS legítimo aqui, pessoal, tá? Movimento corrige, quando ele vai subindo de novo, faz outro BOS legítimo ali, agora com risco retorno bem bom. Tem um trade aí 3 para 1 bem tranquilo, tá? Então, depois que a gente tenha a, a estrutura, todo aquele checklist configurado, a gente vai começar a procurar BOS legítimos ou microestruturas e a gente na microestrutura a gente vai dar o mesmo tipo de entrada. A gente vai procurar a microestrutura, o que que seria, pessoal? Seria dar com um pouco aqui, ó, fazer um movimento lateral, ó. Isso aqui, ó, seria uma microestrutura. O que que a gente vai querer ver? Uma captura de liquidez com um choque. Tá? A gente vai estar dando entrada no choque. Aqui ficou um teste normal do método Wyckoff. A gente vai querer ver um choque com divergência na FR e vai estar dando entrada aqui. FR e RSI, tudo a mesma coisa, tá, pessoal? É isso que a gente vai querer ver, tá? Ou então um BOS legítimo ali, tá? Adoro logo depois desse choque aqui. Depois do choque SMC ali, um BOS legítimo. Show de bola. No começo pode ser meio complicado você tá encontrando a tampa do movimento, mas mesmo essa estratégia assim, ó,
normalmente desde o começo ela é bem lucrativa, tá? Por mais que muitas vezes a gente mais erre do que acerte, ela mesmo assim continua sendo lucrativa. É uma estratégia incrível, né? Porque pega a tampa do movimento. Aqui a gente tem trade de 20 para 1. Tu pode errar 20 trades depois que, se tu sentar em cima da mão e deixar esse trade realmente correr, você vai poder errar outros 20 trades com o mesmo risco que tu ainda vai estar no 0 a 0. Tá entendendo? Então, por mais complicado que seja achar a tampa do movimento, acertando uma tampa dessas, tá entendendo? Então, mas com o tempo tu vai pegando ali a ideia do movimento de preço, do spread dos candles, tu começa a identificar o que é o choque mesmo, quando ele está se formando, tu vê o preço se formar e se fazendo ali, bah, isso aqui é um choque. E aí tá a divergência na FR ali para te apoiar, entendeu? Aí tem divergência no minuto, tem divergência nos 5 minutos, daqui a pouco tu bota no 15, tem divergência também, pô, é aí, é agora. E é ela mesmo, entendeu? E aí tu entra rachando e aproveita esse baita trade aí. É arriscado. O, o, o BOS legítimo ali, ele dificilmente vai se formar e aí lá no teste dele vai quebrar lá para baixo. E é difícil. Daqui a pouco ele dá uma sambada. O que acontece é isso aqui, ó. Se formou o BOS ali, ó. Legítimo, né? Vamos marcar os pavios agora. Eu gosto de marcar fechamento de candle. Aí rompeu lá, voltou para testar aqui, daqui um pouco ele testa aqui, daqui um pouco ele testa aqui, daqui um pouco ele testa aqui, ele, às vezes ele dá uma sambada assim, sabe? Para depois ir lá para cima. Mas ele não chega a quebrar esse fundo aqui porque ele é um fundo forte, sabe? O fundo do BOS legítimo é um fundo bem mais forte do que, por exemplo, de um pivô comum, né? Esse fundo aqui é fraco, entendeu? Diferente desse fundo aqui do BOS legítimo, por isso que é o legítimo, né? Porque ele é uma estrutura muito mais forte. E aí por isso nos dá aí todo esse contexto aqui de mudança de característica, de estrutura de Wyckoff, de causa e efeito, leis de mercado amparando todo esse movimento de preço, e aí a gente vê um BOS legítimo, tem todo o contexto, sabe, para segurar nesse BOS aí. Tanto é que segura aqui, ó, dá mal uma quebradinha nele ali, rompe ali, não chega nem a romper com fechamento de candle ali, o pavio dele rompe, tá? E aí depois vai lá pra cima. Aqui eu acho que de repente é o... Não. É outro. Ó. O movimento começa a corrigir, né? Ó, topinho aqui. Olha lá, ó. Não deixa de ser, ó. Vem até aqui e aqui volta, ó. Isso com o retorno, nada bom, mas não deixa de ser. E respeita novamente, ó. Faz até uma estrutura em cima dele, né? Tá, pessoal? Era isso. O Wyckoff é isso aí, tá? Esse checklist aí é show de bola. E quem quiser buscar se aperfeiçoar dentro dele aí vale a pena. Vale a pena, faz um bom tempo já que eu venho operando esse modelo e buscando me aperfeiçoar nesse modelo aí. Vale a pena, tá, pessoal? Tu vai estar. É um modelo que busca surfar uma onda de tendência do começo ao fim dela, né? Se tu conseguir sentar na mão, né? Não,
não tá fazendo conduções agressivas de stop ali, sabe? Dá para aproveitar grandes movimentos aí, ser muito lucrativo com esse checklist operacional aí, tá, pessoal? Deixa o dedo no like aí, pessoal. Compartilha quem tiver curiosidade aí de pontos de entrada dentro do mercado. E se inscreve no canal aí. Logo logo a gente vai começar com um curso básico aí de SMC. A gente já teve introdução a alguns conceitos do SMC, como choque, BOS legítimo. E a gente vai estar trabalhando de forma bem básica, até porque eu não tenho capacidade ainda de estar esmiuçando de forma muito avançada tanto o SMC quanto o ICOF. Sou novo no mercado, preciso ver muita coisa aí para estar me tornando um especialista, né? Mas funciona, tá? Funciona mesmo. Vi de tudo já no mercado e isso é o que melhor entende os movimentos de preço e te dá mais oportunidades dentro do mercado, na minha humilde opinião. O ICOF e SMC e os dois juntos, então nem se fala. Tá, pessoal? Tudo de bom aí? Bom domingo. Abração.